Hoje nós sabemos que o tabagismo, né, o ato de fumar, ele é o principal responsável pelo aparecimento de vários tipos de câncer, como por exemplo o câncer de pulmão, de bexiga, de pâncreas, de boca, né, de esôfago. Esses tumores são altamente incidentes no paciente que fuma. E só para você ter uma ideia, dos pacientes que têm câncer de pulmão, 90% fumam. Então, isso significa que se a gente diminuísse ou acabasse definitivamente com o tabagismo, nós teríamos uma diminuição da incidência do câncer de pulmão. E isso, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata, tanto o homem quanto a mulher, aqui no nosso país e também na América do Norte. O mais letal de todos os tumores é o câncer de pulmão. Ele mata mais gente do que o câncer de próstata e o câncer de mama, que são os mais incidentes. Então, do seu ponto de vista de saúde pública, nos preocupa muito o câncer de mama e de próstata, porque são muito incidentes. E, sob o ponto de vista de sobrevida, o câncer de pulmão é o mais difícil de ser curado. Então, se a gente prevenir o câncer de pulmão, fazendo com que o tabagismo diminua no nosso país, e graças a Deus tem diminuído. Hoje nós imaginamos que aproximadamente 32% dos casos de tabagismo diminuiu no Brasil. Então, isso faz com que o câncer de pulmão tenha uma importância muito grande, principalmente no que respeita ao tratamento, que ainda é muito difícil, porque ele é muito resistente à cirurgia, à radioterapia e à quimioterapia. O tabagismo, de uma forma geral, é um problema sério hoje de saúde pública, né? Ele causa diversos agravos, que eu acho que a gente nem precisa estar citando, e essencialmente ele produz doenças agravantes nos pacientes de doenças crônicas, né? Então, quem é hipertenso, quem é pulmonar crônico, todos esses fatores acabam causando aí um certo agravamento nas doenças, né? E hoje existe o programa de antitabagismo, né? Não é fácil, não é só a vontade ou falar, para de fumar porque faz mal, né? Isso a gente não consegue simplesmente. Tem algumas pessoas que até com muita força de vontade, em alguns momentos na vida, conseguem parar de fumar, mas a grande maioria tem uma dificuldade, né? Por isso que a gente fala que é um vício, né? É um vício o tabagismo. E aí hoje a gente tem na rede nossa pública de saúde, em algumas unidades básicas, a gente ainda não tem em todas, né? A gente está fazendo isso progressivamente. É um programa que vem se ampliando aí de uma forma gradual, né? Mas hoje a gente tem em todos os distritos, está disponível no site as unidades que têm o tratamento adequado, né? E é um programa, né? Então a pessoa vai, né, começa o agendamento e aí começa a participar do programa, que vai desde entrevista, de avaliação clínica, tem grupos de discussão, né, agendados, né, periodicamente, e também tem a utilização do medicamento, né. Tudo isso é de forma gratuita, né, a gente pertence à nossa ação da rede, né, e tem causado grandes benefícios, a gente tem avançado bastante com isso. O importante é que a gente não pode dificultar, isso que eu acho que é o mais, para a gente ter sucesso, a melhor coisa é a gente não dificultar muito. Então a gente tenta fazer alguma coisa que seja a possibilidade do indivíduo participar, não precisa ter tão fechado, tão rígido.
aqui a gente até brinca, né? A gente fala que é a praia do interior, porque a galera de São Paulo vem pra cá pra fazer essa prática. O esporte ele é bem novo aqui no Brasil, ele tem 8 anos, então ele está crescendo ainda, mas o pessoal já está conhecendo, já está vindo, tem gente que está investindo no esporte já para praticar. O esporte ele veio, a modalidade wakeboard ele veio do barco, né? Só que o barco ele não é tão fácil para andar como o cable, porque o barco você precisa de alguém para estar te puxando, você precisa levar uns amigos, então não é tão fácil assim. A vinda do cable facilitou bastante, até para os iniciantes, é fácil acesso, então o pessoal vem aqui, tem a segurança, toda a segurança, tem salva-vidas, tem a parte de colete, então é um esporte bem seguro que vem crescendo no Brasil, né? Criançada também estão vindo bastante, mulheres, o pessoal fala, nossa, esporte radical, as mulheres estão vindo bastante também e está crescendo bastante, é um esporte bem bacana, acho que eu indico para todo mundo, para todas as idades. Eu estava num momento meio fragilizado da minha vida há 3 anos atrás e com a idade já avançada, estava com 56 anos na época, né? E isso fez que um remédio para mim, nossa, espetacular. Acabei esquecendo tudo, fiquei junto com os jovens, isso aqui na minha cabeça mudou. Normalmente quando chega na terceira idade, as pessoas começam a questionar muito as pessoas, começam a ver muita coisa ruim, porque não tem muita coisa o que fazer, vamos dizer assim. O wake é um esporte muito novo, sabe? Comparado a surf, skate, já vem há muito tempo. Então é um esporte em crescimento. Mas já é minha vida, sabe? Já faz parte do meu dia a dia, de tudo que eu faço. Eu tô aqui todo dia fazendo todo esporte. Então o meu plano é continuar fazendo isso e melhorando, sendo um atleta melhor e quem sabe, sei lá, ser o melhor do mundo, né? Esse ano eu fiquei em 8º no ranking, então pra mim já é uma conquista, né? Mas a meta é subir mais, né? Eu me divirto e eu tô tentando impulsionar o esporte o máximo possível aqui no Brasil e no mundo inteiro. É água, você tá se divertindo, tá fazendo um esporte. Talvez você não consiga fazer de primeira, mas o que vale é tentar. É um lugar que você pode trazer aqui a família, trazer todos os amigos. Então não é um negócio fechado, sabe? É divertido. E fora que tem todo o equipamento de segurança, então você tem a prancha, colete, capacete, então tem todo um equipamento que vai te assegurar que você não vai se machucar e dar nada errado.
ele é um método baseado em técnica neuromusculoesquelética. Ou seja, ele na verdade, ele nasceu na Bélgica com fisioterapeuta doutor em motricidade e reabilitação e surgiu para o pós-parto, para acelerar a recuperação dessa mulher que geralmente sofreu o quê? Uma diástase, que é a ruptura do músculo abdominal. E a mulher, mesmo voltando ao peso, mesmo praticando atividade física, ela não consegue voltar ao quê? Com a sua cintura e com o seu tônus original. Então o método, ele nasceu para esse público. Porém, Pete Pinsati, que é o fundador do Low Pressure Fitness, ele identificou que o método, além de conseguir benefícios para esse público, conseguia benefícios para todas as pessoas, desde jovens de 15, 16 anos, até pessoas idosas de 70 a 80 anos, por trabalhar também, melhorar a questão da incontinência urinária, tratar dores na coluna e também, para melhorar aí a parte estética. Atualmente, as pessoas encontram-se com uma má postura. A grande maioria, se vocês observarem, elas estão nessa posição, sentadas na região da coluna, na lombosacral, com antepulsão pélvica e protusão abdominal, tanto em pé quanto sentadas, no escritório, enfim, no seu trabalho. O que o LPF faz? Ele melhora a sua postura, melhora o seu tônus. O método, ele não emagrece, ele não diminui percentual de gordura. Ele proporciona uma melhora no tônus, na firmeza do seu músculo e uma melhora postural, além do reposicionamento dos órgãos internos. O método é algo para você aprender, o Low Pressure Fitness, porque dá para você fazer em qualquer lugar, inclusive aí na sua casa, numa viagem. Porém, como ele melhora o tônus muscular, quem controla tônus é o cerebelo, ou seja, uma reprogramação do seu corpo, é uma melhora da postura com uma melhora da firmeza do seu músculo. Então você precisa dar esse estímulo diariamente, no início, nos 3 primeiros meses, por 5 minutos. Depois, 1 a 2 minutos por dia é o suficiente para você manter a boa postura, a saúde da coluna e do assoalho pélvico. Ele reposiciona todos os órgãos internos, então quando eu corria, às vezes eu tinha um problema de incontinência, não acessaram. Melhorou muito o tônus do meu abdômen, porque eu tinha muito, melhorou muito a cintura, afinou, o tônus da pele melhorou. Isso sem cirurgia nenhuma, voltou, entendeu? Depois de eliminar 23 quilos, eu tinha um abdômen muito grande. Além de perda de circunferência abdominal, eu gostei que eu ganhei tônus muscular. Começaram a aparecer alguns músculos, definição de músculos que antes só com a musculação eu não tinha, entendeu? Eu sempre senti necessidade de um método que trazia, além do fitness, do estético, tantos benefícios para a saúde e assim para a população em geral. Ele traz infinitos benefícios para a saúde, melhora a incontinência urinária, a parte postural é fantástico para postura, reabilitação pós-parto, hérnias. Esse método, ele é muito indicado também para homens. Eu tenho vários alunos homens que praticam. Não é uma contração voluntária. Você não pode fazer força. Você tem que soltar todo o ar e abrir as costelas. E com isso o seu abdômen vai ser levado para trás de forma automática. E de tanto você fazer isso repetidas vezes, o seu corpo se reprograma e mantém, o abdômen para trás de forma espontânea.
primeiro cuidado que o paciente tem que ter é de fazer o diagnóstico. A hipertensão é uma doença sistêmica, né? Tem um aumento da tensão sobre as artérias do organismo, isso pode levar a lesões renais, cardíacas, nas artérias e no cérebro. E o problema da hipertensão é que ela muitas vezes ela é assintomática. O paciente com hipertensão, ele muitas vezes não sente nada, na grande maioria das vezes. Então, o primeiro alerta é a pessoa fazer um diagnóstico, ou seja, ferir a sua pressão arterial, para que se faça o diagnóstico e aí se inicie um tratamento. Porque muitas vezes o sintoma só vai aparecer quando tiver uma complicação da hipertensão. Então, a hipertensão ela leva a uma doença cardíaca, né? Ela pode predispor a doença no miocárdio, você pode ter uma cardiopatia hipertensiva por isso, e também pode predispor a doença nas artérias, tanto do coração, nas coronárias, como nas artérias de todo o organismo, do cérebro, dos rins, da aorta. Então, todos os vasos sanguíneos podem ser danificados por uma pressão aumentada. E o coração, tanto as artérias dele como o músculo cardíaco também pode sobrecarregar por isso. A pressão ela pode ser causada às vezes por questões genéticas e por ganho de idade, né? A gente sabe que a hipertensão incide em 25 a 30% da população adulta em geral, mas que ela aumenta a sua prevalência no idoso, ou seja, quanto mais idade, mais risco. A gente sabe que aumenta também com peso. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que, para tentar prevenir, é se manter dentro de um peso adequado, evitar excessos de sal, comer com pouco sal, evitar excessos de álcool. O álcool também é uma substância hipertensiva que aumenta a pressão, e fazer atividade física. Tudo isso, orientado por um médico, pode ser feito para ajudar a prevenir a hipertensão. Às vezes tem causas genéticas e a própria idade gera, e aí fica a hipertensão como essencial ou primária. Essa não tem causa, mas se você controlar bem esses fatores que eu citei, a tua chance de ficar hipertenso é menor, ou uma vez ficando, não vai ter níveis tão exacerbados que o controle vai ser um pouco mais fácil.
não me alimentava bem. Hoje em dia eu me alimento muito bem. Eu troquei toda a minha alimentação. Eu troquei o pão por iogurte e almoço eu faço um grelhado com salada. Eu me alimento. A gente faz o melhor possível, né? A gente evita frituras, refrigerantes, coisas mais assim, bolachas, e a gente prefere estar comprando coisas mais frescas, dentro do possível, pelo menos durante a semana, levar uma alimentação mais natural, mais saudável, né? Quia, entendeu? Berinjela, couve. O mais importante é a gente ter uma alimentação variada, né? Às vezes a pessoa até se preocupa em consumir fruta, verdura, mas ela fica sempre nos mesmos. Alface, tomate, banana e maçã, né? Sendo que a gente tem uma diversidade aí enorme de cores, né? Uma variedade de legumes, verduras. Então o ideal mesmo é esse rodízio, né? Que cada dia ela consuma frutas diferentes, verduras diferentes, que ela tenha realmente uma alimentação bem colorida e bem variada. E para isso, o que a gente precisa fazer, né? Ter um planejamento. Se você não se planejar para pensar o que eu vou comer na segunda, o que eu vou comer na terça, onde que eu vou estar, você fatalmente vai acabar chegando na hora de comer e não vai ter a opção ali na mão e vai acabar escolhendo qualquer coisa, né? E o que está sempre à mão, o mais fácil, com certeza não é o mais saudável, né? Então, um planejamento semanal, você pensar como vai ser a semana da sua família, os lanches, os intervalos e comprar já a quantidade de frutas para isso, a salada. Se você quer buscar qualidade de vida, o que é qualidade de vida, né? É você acordar bem disposto, ter energia para cuidar das crianças, dos filhos, estar ali no seu trabalho, né? Você precisa realmente comer bem, porque se você comer mal, fatalmente você vai ter aquele cansaço, né? Que você acorda e já acorda cansado. Se a pessoa consumir 5 porções de frutas ou verduras ou legumes por dia, todos os dias, diminui o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, o que são diabetes, hipertensão, obesidade. E aí, aquela questão entra da variedade, né? Não vai consumir os 5 todos os dias, as mesmas verduras, as mesmas frutas. Tenta variar. O Parkinson tem sintomas que, quando ele começa a manifestar, são pequenos, no meu caso. E tem casos que o sintoma é bem aparente, principalmente do tremor.
No meu caso, eu arrastava o pé. E foi um filho que viu. Ele viu e falou, pai, por que você está arrastando o pé? Eu falei, mas não estou arrastando. Onde que está? Olha bem. Arrastava o pé esquerdo. E aí começou, né? Eu ficava com a mão assim aqui, ó, sentado em cima dela. As duas mãos assim, ó. Agora, não, assim como essa doença é um mistério, para mim também é um mistério que eu parei de tremer. O tratamento do parkinsoniano são dois. Um é os remédios e o outro são os exercícios. Só de você dar uma volta no quarteirão já ajuda, porque essa doença, como que ela aparece? Ela vai entrando no seu sistema muscular. Ela vai travando, vai te enrijecendo tudo. Então você começa a andar com dificuldade, que é o mais comum, o tremor. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa em termos de frequência. Ela acontece, sob o ponto de vista dos sintomas motores, porque existe uma diminuição da produção de dopamina por uma estrutura do cérebro que se chama substância negra. E com isso aparecem os sintomas como tremor, como rigidez muscular, lentidão e alterações de equilíbrio. É uma doença que, na verdade, começa com a perda do olfato muitos anos antes dos sintomas motores. Isso é importante, porque uma pessoa que perde o olfato raramente vem ao neurologista, ela acaba indo ao otorrino ou indo a lugar nenhum, achando que é natural da idade. Outro dado importante, que também é muito esquecido, é o hábito intestinal, principalmente nos homens. Raramente um homem tem prisão de ventre. Se um homem tem prisão de ventre, então a gente tem que pensar também de que isso pode um dia evoluir para uma doença de Parkinson. Então, é a segunda doença, depois da doença de Alzheimer, incide 1 em cada 100 pessoas acima dos 70 anos. Esse movimento que você faz no braço, que é automático, eu não fazia mais. E aí procurei vários médicos, aí o médico falou para mim que eu tinha mal de Parkinson. Hoje nós temos condição de diagnosticar a doença de Parkinson muito precocemente, porque já entrou no mercado um exame que se chama SPECT, ou cintilografia, com um marcador do transporte da dopamina no cérebro, que se chama TRODAT. Quando o tratamento não está resolvendo a contento, ou quando o tratamento dá efeitos colaterais, principalmente movimentos involuntários, que se chamam discinesias. São repuxamentos, geralmente do lado que o Parkinson é mais intenso. Então, nesses casos, nas discinesias que não são controláveis com outro tipo de conduta medicamentosa, ou ainda quando a pessoa tem um tremor muito intenso e o tremor às vezes resiste ao tratamento, passa a ser indicada a cirurgia. Hoje se implanta um eletrodo, e se você consegue fazer isso por todos os seus convênios e pelo SUS também, e esse eletrodo estimula geralmente uma área do cérebro que vai bloquear o movimento involuntário e vai facilitar o movimento. Você tem que explicar que ela pode melhorar, que ela vai investir nisso e que ela pode levar uma vida normal por muitos anos. Então, eu acho que o tratamento não é só o diagnóstico, mas é você dar a perspectiva de vida dessa pessoa. A cirurgia, eles fazem 2 cortes na sua cabeça, você acordado, e vai perguntando coisas para você. Tremor, eu parei de tremer. Eu dirijo normalmente, voltei a dirigir recentemente. E, pra você ter uma ideia, eu não conseguia amarrar sapato mais. Não conseguia abotoar manga de camisa, fechar o botão, colocar meia. Fora que eu não conseguia virar na cama. Às vezes eu caía na cama que era que nem um peso morto. Eu caía e ficava numa posição só. No outro dia, acordava com o corpo todo dolorido, pensando por esse lado, que o que você tinha antes e depois da cirurgia, valeu a pena. Parece que ele sente uma doença contagiosa. E, na verdade, a única coisa que eu preciso é realmente atenção, cuidado. Essa pessoa precisa sempre estar com a gente, e é o que ele falou. Eu sempre busquei estar o quê?
que nós sempre falamos, vamos estar lado a lado a doença e nunca de encontro com ela. Porque se você vai de encontro, você tropeça. Mesmo nós que somos normais, tropeçamos. Não, a gente tem que tirar a nossa pedrinha e entrar do lado a lado. E esse lado a lado é o quê? Buscar a nossa qualidade de vida. Porque não é porque ele tem uma doença que a gente vai deixar essa pessoa do lado. Se não tiver amor, não adianta falar em cuidador, pessoa que cuida, não adianta. Então, isso para mim é ser a esposa do Vladimir. Sabe, a mulher do Vladimir. Aquela que realmente ficou lado a lado dele todos esses anos e que eu falo para ele, eu não vou desistir de você. Estou bastante otimista com o evento, é um primeiro evento que a TV Doutor, na verdade, está organizando, eu achei com muito louvor e nós da SOCESP, da Sociedade de Medicina e Cirurgia, estamos apoiando e minha visão é boa do evento, estou vendo que tem muita gente já interessada em fazer as aferições de pressão arterial, índice de massa corpórea, glicemia e colesterol, que são fatores de risco para as doenças cardiovasculares que compõe a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, atuar na prevenção, na identificação desses fatores precocemente é muito importante. Então, eu estou bastante otimista e feliz com esse evento que eu acho que promove saúde aqui na nossa cidade. As pessoas estão procurando cada vez mais se alimentar melhor, tentar ter uma atividade física regular, para tentar manter uma saúde cada vez mais em alta, né? Tentar ter um controle maior. É que eu fiz uma corridinha de 13 quilômetros, né? Agora vou medir a pressão aí. Na realidade, eu estava andando de bicicleta. Estava dando uma pedalada, aí eu passei, circulei, me informei, achei interessante, porque devido à idade e um pouco de relaxo, então temos que se cuidar e ver se realmente está tudo dentro dos conformes. Então é isso que eu me interessei, entendeu? Porque não podemos descuidar também. Ótimo, maravilhoso. Eu acho que é muito importante nos dias de hoje a gente ter uma prevenção, né? E vocês estão de parabéns. Isso daí é muito bom, porque aí você vai ficar sabendo da sua saúde, de se tá bom ou não, se você tem que procurar um médico ou não, é muito importante. Acabo de fazer o exame e vou passar pelo médico agora, né, fazer o encerramento, né. Mas primeiramente eu queria agradecer, né, pela iniciativa, certo? Eu acho que é muito importante isso,
para a população de Campinas região, né? Isso é uma atitude que a TV do Doutor está fazendo muito bonita, que é trazer a informação às pessoas para poder fazer teste e avaliar rapidamente como ela está, né? Isso é muito importante divulgar isso no Dia Mundial da Saúde, né? E a MedLabs, como ela traz produtos para prevenção mesmo, ela não podia ficar fora num evento desse, tão bem organizado, né? Montado pela TV Doutor. Foi muito legal o evento hoje, as pessoas se mostraram muito interessadas, né, em passar com todos os profissionais, fazer as avaliações, passar com a nutrição, tirar dúvidas, né, que hoje em dia a mídia dissemina muita informação, eles têm dúvidas em como adequar isso na alimentação, na rotina, né, então a gente aqui deu algumas orientações, conversamos e foi bem importante para dar mesmo uma qualidade de vida melhor para aquele que procura todos nós. Todo domingo a gente se encontra no Portão 1 da Lagoa e sai com a nossa turminha para correr, né, para ter um dia diferenciado dentro da semana. E aí encontramos a barraca, que gentilmente está fazendo vários testes nas pessoas, né, na população. E aí viemos aqui para verificar a pressão, enfim, tá uma festa linda, uma festa bacana e quem quiser aproveita. O nosso grupo ele já existe há 1 ano e meio e nós fazemos 4 passeios semanais de bike. Todo domingo a gente vai para a Lagoa do Taquaral. Aí cada noite tá aqui o professor da TV Doutor, né, fazendo os exames, a gente vai aproveitar e fazer uma revisãozinha aí, uma bateria aí para ver como é que tá. Apenas 5% da população ainda faz atividade física orientada. Então, nós como profissionais da saúde temos esse papel de mostrar para as pessoas cada vez mais em eventos como esse a importância da realização da atividade física controlada, orientada, para que consiga melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde e sim evitar as doenças que são referentes ao envelhecimento. Todos nós, a partir do momento que nascemos, estamos envelhecendo e uma série de doenças estão relacionadas com esse processo. O interessante é que cada pessoa busque uma atividade que lhe traga prazer, né? Que seja estimulante para ela estar fazendo no dia a dia. Busque um profissional qualificado, né? Especializado para estar auxiliando, para estar contribuindo aí na atividade dela. E aí com isso a tendência é só se acostumar mais e no dia a dia ela conseguir praticar e se dar bem, né? Evento que nos gratifica bastante, nos orgulha em estar fazendo esse nosso primeiro ano, fazendo bem para as pessoas e o objetivo é que cada ano a gente possa fazer cada vez mais e melhor.
é o obstetra que faz o acompanhamento desde antes mesmo da mulher resolver engravidar. O importante é que ela tenha um acompanhamento 3 meses antes, onde é introduzido o ácido fólico. O ácido fólico é uma medicação que evita a malformação no tubo neural fetal. E a partir daí, mensalmente, até mais ou menos o 7º mês, a gestante passa em consulta. É aí que a gente consegue fazer diagnóstico de doença materna, de doença fetal, a partir desse diagnóstico de tratamento e prevenção de algumas outras doenças. O pré-natal não é só importante para a gestante, é muito importante para o feto também, para que a gente tenha uma boa saúde fetal. Durante o pré-natal, na primeira consulta, a paciente já recebe uma carteirinha de pré-natal e nessa carteirinha, o que vem escrito? Então, nós temos todos os dados de importância realmente. Então, a data da consulta, a idade gestacional que essa paciente está, tanto pela data da última menstruação quanto pelo ultrassom, o peso, a pressão arterial, a medida da altura uterina, que é aquela fita feita com a fita métrica, batimento cardíaco fetal, movimentação fetal, presença ou não de inchaço, e nos comentários vão tudo que o médico pediu. Então, assim, os próximos exames, o uso ou não da vitamina, qual tipo de vitamina ela vai usar. Hoje em dia é extremamente importante o uso do repelente e todos os dados mais relevantes. Se a paciente teve alguma doença, se a paciente apresentou algum outro problema, alguma alteração, isso é anotado no cartão de pré-natal. Gestante é muito comum desenvolver durante o pré-natal infecção urinária, que quando não tratada pode levar a trabalho de parto prematuro, que é também uma doença extremamente comum e de fácil tratamento, mas na maioria das vezes ela é assintomática. Então a paciente só consegue fazer o diagnóstico com o pré-natalista. Nós tivemos há 1 ano e meio, mais ou menos, o advento do Zika, muito importante, e que permanece até hoje, e agora nós temos também a febre amarela. Então, ambos nós conseguimos uma boa taxa de felicidade pela não contaminação com o uso do repelente. E é por isso que a gente pede pelo menos 3 meses antes também da paciente iniciar a gestação. Ele pode ser usado de praticamente qualquer marca, mas é importante que a gestante ela respeite o tempo de ação. O primeiro trimestre é onde tem a maior chance de desenvolvimento de defeitos genéticos, onde a gente consegue fazer a prevenção e o tratamento. No segundo trimestre, a gente foca muito em crescimento fetal e algumas outras, aí sim, detecção de malformação de tecido, malformação cardiopata. Então, essas coisas a gente consegue fazer no segundo trimestre. E o terceiro trimestre, ele é focado no crescimento, realmente, fetal, onde a maioria das doenças, se tiverem que ter aparecido no ponto de vista fetal, já apareceram, mas do ponto de vista materno é extremamente importante. Tem relação ao ganho de peso, controle importante da pressão arterial, risco de diabetes gestacional, então tudo no terceiro trimestre é mais focado. No momento do parto, é importante que esse parto seja feito dentro de um hospital. Nós temos grandes maternidades aqui na cidade de Campinas, então assim, precisamos prevenir realmente qualquer problema que eu possa ter oriundo do parto, da viabilidade do parto. É só dentro de um hospital que você consegue converter numa urgência médica um trabalho de parto exaustivo, uma tentativa de parto normal para um procedimento cirúrgico. Em casa não tem como fazer isso.